Então, cara, com relação aqui às aulas dessa playlist de Python que está aqui no canal, a parada tá ficando um pouco bagunçada, mas aos poucos eu tô, como é que eu posso dizer? Eu tô renomeando o nome das aulas, né? Mas você vai seguindo aí que eu vou deixar tudo numa ordem relativamente lógica e seria interessante você seguir essa ordem, certo? Praticamente todo dia, eu tô gravando esse vídeo agora em 2021, né? Se você estiver vendo em um tempo futuro aí, já vai estar tudo mais ou menos organizado e talvez eu já tenha lançado esse programa, esse curso aqui de programação de uma forma mais enxuta, mais rápida aí, sei lá, de repente em 24 horas. Mas faltou aqui nessa playlist aqui, eu comecei a falar falei dos tipos primitivos de dados aqui, comentários. Cara, tem a função input aqui. Dá uma olhada aqui. Tem essa aulazinha aqui, mas ela foi feita de uma forma bem simplista e tal. Mas eu batizei ela aqui com a função input, né? Eu vou fazer ela de um jeito mais elaborado agora. Então estou aqui no meu idle, no meu replit, perdão. Tinha paradazinha que fiz na aula anterior, né? Deixa eu mudar aqui ele, settings, mudar para dark. Então essa função input no Python, né? Não sei se eu já falei em algumas aulas aí, mas para você criar um mini programa, um mini script, você tem que atender três condições, né? Uma coisa básica aí de programação, você tem que captar alguma data, uma informação, né? Seja ela um texto, um número, algum tipo de informação, o seu programa vai ter que capturar. Se você vai criar um software para editar áudio, ele vai captar sons. Se você vai criar um software para editar vídeo, ele vai captar imagens, e assim vai. Então, para que um programa exista, ele precisa capturar algum tipo de informação, certo? Para gente que está começando na programação, são aqueles tipos primitivos que eu falei lá, né? String, que é texto, numérico, que é ou booleano, numérico, que é inteiro ou float, ponto flutuante, e os números, os formatos numéricos, né? Que a gente chama de bool, que é os formatos booleanos lá. Então tem que existir essa captura de data, de informação, tem que ter um processamento, né? E eu capturo as informações e eu vou usar sinais de comparação, sinais aritméticos, como adição, subtração, multiplicação. Vou usar recursos, palavras reservadas que tem ali em uma linguagem de programação para fazer um tratamento desse dado, né? Esse tratamento a gente diz que é um processamento, né? Tratamento, certo? E por fim a gente dispara isso, a gente joga para o usuário uma resposta. Essa resposta pode ser, na grande maioria das vezes, alguma coisa que vai ser apresentada para ele de forma gráfica no monitor. Mas essa saída de dados, que no Python a gente usa essa palavra reservada print, ela pode mandar alguma informação para um pendrive, ela pode mandar alguma informação para um robozinho, se alguém está mexendo ali com a internet das coisas e tal, e por aí vai, certo? Então, para captar a data, as informações, a função é input. Input se escreve assim, com N, tudo minúsculo, você vê que ela fica amarela ali, né? E atenta, é bom usar o Replit ou qualquer outro compilador ou editor de código especializado ali para se escrever código, porque ele vai ter essa paradinha aí de colocar as palavras coloridas. Então quando você ratar, quando você errar, você pela cor ali você percebe. Por exemplo, se eu escrever esse aqui, ó, input com I maiúsculo, você vê que ficou branco esse aqui de cima e esse aqui de baixo tá amarelo, certo? Então esse aqui de cima ele não está reconhecendo como uma palavra reservada, eu errei, coloquei uma letra maiúscula, era para ter colocado uma letra minúscula, agora está certo, perfeito? Às vezes vai acontecer o contrário, a palavra true tem que ser com T maiúsculo, você vê que ela fica azul. Se eu faço um true com um T minúsculo, ela vai ficar branca aqui e deu erro, perfeito? Então atenta para isso aí, uma coisa interessante para a gente que está começando
em mexer com programação. Então, as 3 condições para que um software seja considerado software, ou que um algoritmozinho fuleiro seja considerado um algoritmo. Ele precisa capturar alguma coisa, a gente usa a função input, certo? Esse input ele vai ser usado para jogar uma informação dentro de uma variável. Antes dessa aula aqui, eu vou colocar essa aula na frente na aula de variáveis, né? Então, se você ainda não pegou a manha da variável, vai lá. Mas a variável eu ensinei que é um texto que você... é um nome que você dá, né, para um espaço na memória ali, e quando você pode guardar algum tipo de informação. Então, geralmente eu dei esse exemplo. X recebe, eu posso colocar um número 10 aqui. Estou dizendo que dentro de X, atributo recebe aqui, né, operador recebe, operador de atribuição, a palavra é essa, está recebendo o número 10. Então dentro de X tem 10. Se nesse print aqui, ó, eu coloco o desgraçado do X, já estou careca de fazer isso, mas não custa nada fazer mais uma vez. Então tem um print aqui, depois desse print eu posso abrir um parêntese, colocar esse X, que é essa minha variável. Eu ensinei que antes de uma palavra você pode colocar uma cerquilha, né? Você transforma aquilo ali no comentário. Então o interpretador, o compilador que você está usando não vai levar em consideração essas frases que estão depois de uma cerquilha, depois de uma hashtag, né? Fica verde. Se tiver verde é um comentário, então ele só está levando em consideração isso que está aqui no meio. Beleza? Então aqui eu posso dar o Ctrl Enter, ele dispara 10 aqui, tá? Estou dizendo, ó, escreve para mim na tela o que está dentro de X. O que está dentro de X é 10, beleza? Então, esse input aqui a gente vai usar para trabalhar algum tipo de interatividade com o usuário desse primeiro scriptzinho, desses primeiros scripts que a gente vai criar, que na realidade quem vai usar é a gente mesmo, só para a gente entender como funciona. Isso aqui não é nenhum programa, é só para quem está engatinhando lá na parada da programação, né? Então, copiei aqui esse input. Então, depois desse X, depois desse atributo aqui, desse sinal de atribuição para a variável X, lembrando que a variável pode ser qualquer nome, né? Poderia ser Alex, underline Lima. Só não faça variáveis com letra maiúscula, eu não recomendo. Não use espaço porque não pode, né? Se precisar colocar um espaço, coloque um underline. Evite usar acentos, certo? Nunca comece uma variável com um número, certo? Não pode dar erro, certo? Se você começar com um número, ele vai dar um erro. Mesmo que isso aqui tivesse correto aqui dentro do print, ó, e eu desse um Ctrl Enter, ele ia buzinar aqui no lado direito. Tem um erro de sintaxe inválido aqui, ó, no número 1. É esse 1 que está aqui antes do Alex. Se eu tirar o 1 aqui e tirar o 1 aqui dentro e der um Ctrl Enter, ele já dispara ali no lado 10. Perfeito? Se você tiver de usar números, use no final de uma variável. Aqui depois de Lima eu posso colocar o número 1, certo? E aqui depois de Lima dentro daí posso colocar o número 1 também e ia dar certo. Deu um Ctrl Enter, ele disparou, beleza? Então só para relembrar ali aquela paradinha que eu já falei disso aqui na aula sobre variáveis, né? Então, estou supondo aqui que a minha variável se chama num, N-U-M-1. Ó, fica bem descritivo. Eu sei que eu vou guardar aqui dentro dessa variável um número, e é o primeiro número, o número 1. Tá? Então, depois desse operador de atribuição aqui, é onde a gente consegue usar o input, I-N-P-U-T. Essa é a outra palavra reservada que tem no Python. Então, qual é a sintaxe, qual é os atributos, né, dessa função chamada input? Você abre parêntese e dentro desse parêntese, entre aspas, você vai colocar uma frase que vai ser disparada no programa para que o usuário leia, digite algum tipo de informação para que essa informação que o usuário digitar entre aqui nessa variável. Ficou claro, né? Coisa bem simples. Então, eu costumo colocar assim no começo do curso, só para o aluno ter uma visão melhor, né? Estou dando um espaço daqui para aqui e daqui para aqui. Sempre dou esses espaços porque fica mais descritivo para os meus alunos. Então, cara, aqui dentro
eu abro parênteses, abro aspa, né? O Python, como eu estou no Replit, ele já identifica que eu abri uma aspa e que eu vou digitar algum string. Então, quando eu abro uma aspa, ele já fecha ela para mim, certo? Aí aqui, entre um e outro, eu posso colocar a minha pergunta ou a palavra que eu quero disparar para o meu usuário aqui no lado direito, beleza? Então, vou digitar aqui, ó, digite um número, certo? Digita um número. Aí eu estou dando um espaço aqui e estou colocando 2 sinais de maior. Isso aqui é gosto meu, né? Então, desse abre parêntese para esse abre aspa aqui, ó, estou dando um espaço, digite um número, espaço, beleza, fica bem organizado assim, né? Deixa eu disparar esse aqui na tela para ver se vai dar certo. Ctrl Enter e ele dispara aqui, ó, digite um número. Isso não foi um print, certo? Isso foi por conta dessa função input aqui. Eu estou pedindo, eu disparei uma string na tela e o usuário, depois dessa string, vai digitar algum valor aqui para que esse valor seja armazenado nessa variável. Ficou claro, né? Então, mais uma vez, estou dando um clique aqui em Stop, estou dando um clique em Run para executar isso de novo. Depois de digite seu nome, digite um número, tem um tracinho branco aqui, você dá um clique. Vou digitar o número 10 aqui, aí estou dando um Enter. Aí ele quebrou a linha aqui para baixo e não fez mais nada, porque tem um print aqui, só que dentro desse print não tem nada, certo? E eu quero imprimir o que entrou dentro desse num1, entendeu? Então, depois do print aqui, ó, eu vou abrir um parêntese, ele já fecha para mim, né? Estou dando espaços aqui e vou escrever esse num1 aqui dentro do meu print. Deixa eu dar uma organizada aqui, certo? Beleza, tranquilo. Ctrl Enter e ele dispara ali. Digita o número, eu vou digitar 100. Digitei 100, não dei Enter, não confirmei. Só quando eu confirmar é que ele vai quebrar a linha. Ele está aqui, ó, nessa linha de código aqui, na primeira, né? Fiz a pergunta, ele está esperando a resposta. Quando eu der a resposta, através da função input, ele vai jogar através desse operador de atribuição de variável aqui, essa resposta que eu der para dentro dessa variável chamada num1. Depois ele vai vir aqui, ó, que tem escreva o print, né? E ele vai escrever o que tem dentro da variável num1. Acho que ficou claro, né? Dei um clique em Stop, vou dar um clique em Run. Ele dispara 100 de novo, 10, 100. Agora eu dou um Enter. E ele disparou ali na tela o número 100. Lembrando que toda vez que você fizer essa paradinha aqui, mesmo que você escreva um número, o que está vindo aqui para dentro, cara, o que está sendo exibido aqui na tela, não é um número, é uma string. Eu vou explicar isso agora. Só para não perder tempo, eu estou copiando isso aqui, ó, certo? Estou apertando a seta para baixo uma vez, estou colando. É a mesma coisa, tudo que está na primeira linha está na segunda. Eu só estou mudando aqui, ó, de num1 para num2, perfeito. Digite um número 1 e aqui tem digite um número, o 2, certo? Tranquilo. E aqui dentro do meu print, eu estou colocando aqui, ó, num1 espaço mais o num2. Eu quero somar esses dois números. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar um erro e eu vou explicar por quê. Então, Ctrl Enter, ele dispara ali, ó, digite um número. Eu vou digitar o número 10. Digitei, dei um Enter. Aí ele está executando essa segunda linha aqui agora, né? Digite o número 2. Vou digitar 10 de novo. Então, 10 mais 10 é para dar 20, né? Então, aqui tem print. Pegue o número, pegue o que está na variável número 1 e some com o que está na variável número 2. Era para dar 20, né? Vamos ver se vai dar. Dei um clique aqui, dei um Enter. Você vê que o resultado aqui deu 10, 10. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, por padrão, por default no Python, a função input, quando você usa ela, você abre parênteses e coloca essa paradinha aqui,
por padrão, ela vai pegar uma string, independente do que o que você escreva. Você pode escrever um valor de ponto flutuante, um número inteiro, um número booleano, uma expressão booleana como true ou false, ou um texto. Sempre o que você escrever vai passar pela função input aqui, ó, como se fosse uma string, um texto, e ele vai guardar aqui dentro como uma string, certo? Aí como se resolve isso? A gente tem que fazer uma, como é que eu posso dizer, uma conversão, né? Só para exemplificar, eu estou dando um Ctrl Enter aqui e eu vou usar agora aqui, ó, um true, certo? Que é um valor booleano, né? True, dei um Enter, e aqui eu vou digitar um false, que é outro valor booleano, né? Se eu der um Enter, ele retorna ali, ó, true, false, tudo junto. Ele concatena, ele pega uma informação e pega outra informação e faz uma fusão das duas, certo? A sacada é essa. Então, cara, só pra gente ter uma noção de como isso aqui funciona, eu vou colocar aqui o type, né, que é pra gente saber que tipo de informação é aquela que está naquela variável, certo? Tem aqui, ó, um type no 1, certo? Então estou dando Ctrl Enter, ele pergunta ali, eu digito o número 1, estou digitando 200 não, eu vou digitar um número de ponto flutuante, 23.58, um float ali, tem um ponto, né? Estou dando um Enter. O segundo aqui eu estou digitando 10 e dei um Enter. Ele retorna para a minha classe, que essa variável pertence, né? A informação que está dentro dessa variável aqui, certo? Como ela passou pelo input, ele está dizendo que pertence à classe, ao tipo de dado str, que é uma string, certo? Então, como daria para a gente resolver isso? O primeiro jeito é o jeito que eu considero mais fácil, né? E que eu passei já gravei essas aulas já aí na frente, né? Que depois dessa função input aqui, depois de abrir o primeiro parêntese, você pode abrir um outro parêntese, certo? E forçar que tipo de dado você quer jogar para o input, certo? Nesse caso aqui, eu quero que ele jogue um número inteiro, int, certo? Então, tô dizendo aqui, ó, deixa eu desabilitar essa parte aqui do lado para ter mais espaço para trabalhar. Tô quebrando a linha aqui. Então, tem aqui, ó, num, né? Input. Quero, através da função do input, eu quero mandar aqui para o num algum tipo de informação. Aí eu abri o parênteses do input, só que antes de eu disparar a string, eu estou buzinando aqui para o Python, que eu quero que o que eu digitar aqui, certo? Independente se for um texto, se for um número, se for um valor booleano, número complexo, eu quero que ele converta para um número inteiro e guarde aqui no 1. Se eu digitar um texto, o nome Alex, ou o nome professor, o nome aluno, ele vai pegar essa string e ele vai chegar aqui em número inteiro e com certeza vai dar merda, ele não vai conseguir, certo? Vai dar um bug. Mas se eu digitar um número de ponto flutuante, tipo 10.0, ele vai transformar esse 10.0 em 10, que é um número inteiro, e vai mandar aqui no 1. Então vamos testar isso aqui para ver se vai dar certo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Um int também, dois números inteiros, abrir o parênteses. Ah, tem outra coisa que eu esqueci. Em Python, em várias linguagens de programação, em HTML tem isso também. Geralmente quando você abre um parêntese ou você abre umas aspas ou uma tag, né, como a gente chama em HTML, você tem que fechar isso. Nesse caso aqui eu abri parêntese uma vez aqui, que ele é padrão do input, né? Daí dentro já dos parênteses aqui do input, eu coloquei um int, um inteiro. Aí esse inteiro tive que abrir outro parêntese aqui, né? Então abri parênteses uma vez, abri parênteses duas vezes. E aqui no final só fechei uma. Se eu deixar só com uma ia dar um erro, certo? Então tenho que fechar dois parênteses aqui no final também para isso aqui ficar correto e funcionar. Estou só adiantando isso para não ter que estar explicando muita coisa. Nas aulas futuras eu já falei disso aqui também. Eu recomendo que você vá fazendo uma de cada vez, que depois que você fizer esse curso aqui você vai estar pronto
para dar o próximo passo, né? Pesquisar coisas mais avançadas e tal. Mas a base da programação em Python é isso aqui. Então, estou dando um Ctrl Enter só para testar. Tá dando um erro ali, ó. Tem um valor errado aqui, inválido, literal, for, int, e esse erro tá na dígito número 1. Vamos ver aqui onde tá. Deixa eu ver se eu entendo isso aqui. Trackback file tá na linha 4, né? A linha 4 é essa aqui. Então tem aqui, ó, input int, digite um número e Ctrl Enter. Cara, eu acho que esse int aqui ele vem antes, né? A conversão vem antes aqui. Primeiro eu coloco o inteiro, depois eu coloco o input, para só depois. Eu acho que a parada é essa. Deixa eu apagar isso aqui de baixo. Então tem no 1 inteiro. Antes de entrar no 1, eu quero que ele seja convertido para inteiro. Tem uma função input aqui. Abri dois parênteses, fechei dois parênteses. Aqui dentro do meu print estou colocando no 1. A doida mesmo, Ctrl Enter. E agora foi, certo? O erro foi isso, eu coloquei da forma inversa. Então tenho que colocar a conversão antes do atributo de imputar aqui, né? O input tem que ficar dentro desse primeiro parênteses. O erro foi isso. Então digite um número qualquer aqui, eu estou digitando 500.458. Você vê que é um número de ponto flutuante ali, 500.458. Se eu der um Enter, ele retorna um número de ponto flutuante. Interessante, né? Ele não converteu. Eu acho que ele só converte se eu colocar um 10.10, por exemplo. 10.0. Se eu der um Enter, ele dá um erro. Porque ele está dando esse erro, cara. Run 2.0. Coloquei uma vírgula, 2.0. Enter. Ele dá um erro. Que ele está pedindo aqui um inteiro, ele não consegue fazer a conversão. Interessante, primeira vez que estou vendo isso. Vou fazer o inverso. Ao invés de float, ao invés de int, eu vou colocar um float, certo? Que é um número de ponto flutuante. Ctrl Enter. Vamos ver se vai dar certo agora. Estou colocando 100 aqui. Estou dando Enter. Ele retorna 100.0. No contrário dá, né? Se eu colocar... Se eu digitar um float e pedir para ele converter nesse esquema aqui para um número... para um inteiro, dá erro. Estou aprendendo isso agora. Interessante, né? Então aqui o num 0 12 Ctrl Enter, ele dispara, digita o primeiro número 20, digita o segundo número 5. Estou dando Enter, ele retornou um 5, porque isso aqui é um inteiro, né? É o 2 que eu quero. Ctrl Enter de novo. Qualquer número aqui, nesse segundo aqui que eu quero colocar um ponto flutuante aqui, né? Porque eu estou pedindo para ele converter de ponto flutuante para inteiro e mandar aqui pro num2, né? E depois ele printa para mim um num2. Então eu vou escrever um número de ponto flutuante, 10.5. Se eu der um Enter, dá merda, dá um erro. Quero aprender isso agora, ó. Dá para você fazer ao contrário, no caso, né? Dá para você pegar um número inteiro, converter para ponto flutuante e jogar lá na variável, né? Não dá para você pegar um ponto flutuante e jogar, transcrever para inteiro. Interessante. Eu já vou colocar aqui o float de novo, float, certo? E agora sim eu vou fazer a soma, né? Num 1 mais num 2.
print num1 mais num2. Ctrl Enter. Vou digitar um texto agora, né, para dar merda mesmo. Você vê que eu estou pedindo aqui, ó, digite um número. Eu não vou digitar o número, vou digitar o meu nome, Alex. Vou dar um Enter. Já dá a merda. Porque ele não consegue pegar um texto e imputar isso, converter isso para um número, certo? Ele não vai conseguir, não dá. Dá para você fazer o seguinte, né? Como a gente começou, se você não colocar nenhum tipo de atributo, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja um num0, certo? Coloquei aqui a num0 e eu não estou usando nada aqui para exemplificar o que é que vai ser imputado aqui nessa variável num0. Simplesmente eu estou dizendo, eu imputa para mim alguma coisa. Então, esse input está dizendo lá, digita o número 0. Nesse caso aqui, ele já deu um erro ali na linha 5. Qual foi o erro? Tem dois parênteses aqui. Eu abri parênteses uma vez, certo? Fechei só uma. Então eu tenho que apagar um parêntese aqui. Ctrl Enter. Ele dispara aqui no lado direito. Então, digita o número 0. Se eu digitar qualquer número aqui, ó, e colocar um ponto true, vírgula false, certo? Der um Enter, ele vai. Por que ele vai? Porque, por padrão, a função input, você tem que digitar uma string aqui dentro desse parênteses, que é o que vai ser digitado na tela, né? Que vai ser impresso na tela, jogado, executado ali na tela. E quando você digitar, seja um número, seja um valor booleano, qualquer coisa que você digitar, ele vai entender que aquilo é uma string e já vai mandar para variável, certo? Então esse aqui é o jeito mais basicão assim da gente trabalhar com a função input. É por isso que deu aquele errinho lá de pegar o 10 com o 10. Mas enfim, vamos mudar isso aqui para float também, ó, ficar padrão, float, abre parênteses, um input de novo, número e fecha parênteses lá no final. E agora está ok, né? Então tudo que eu digitar, seja um número inteiro, seja um número de ponto flutuante, ele vai converter para float, certo? E vai jogar nas variáveis 0, 1 e 2. Depois eu quero que ele print para mim a soma do número 1 com o número 2 mais o num, mais o num 3. Ficou claro isso aí, né? Deixa eu apagar essa parte aqui de baixo, que isso aqui não está servindo de nada. Essa parte de cima aqui também. Beleza. Então tá bem elegante aí o scriptzinho. Ctrl Enter. Ele dispara lá, digita o primeiro número, estou digitando um 10. Digito o segundo número, estou digitando um 20.50. Enter. Digito o número 1. Eita, tem número 1 duas vezes aqui, né? As variáveis estão certas, 0, 1 e 2. Agora aqui faltou a legenda, né? Número 0, número 1, número 2. Certo? Então, cliquei fora, Ctrl Enter, para ele disparar de novo. Um 10, Enter. Um 20.54, Enter. E um 340, certo? 340. Aí eu vou dar um Enter. E ele me dá um erro. Por que ele está me dando um erro? Vamos ter que averiguar isso aqui. O erro está na linha 11. Está no print aqui o erro. Certo? Eu estou somando um número float com um número float mais um número float. Que esse cara de asa está dando errado. Um erro de módulo, print no 1 mais no 2 no 3. Name erro, tem um erro no número. Num 1, num 2, num 3. Não existe num 3. De onde eu tirei esse num 3, cara? Ai meu Deus do céu, eu fui aqui, eu tô. É um num 0. Num 0 mais num 0, certo? Mais num 1. Certo? Mais um 2, perfeito. Então um déficitzinho de atenção, mas normal. Ctrl Enter,
ele dispara ali 10 mais 45,78, enter, mais um 25,1, enter, e ele me deu um resultado ali de 80,88, certo? Ele retornou um ponto flutuante. Ctrl Enter de novo, tô dando clique aqui em Run, você pode clicar, ó, fazer tudo com o número de ponto flutuante agora, 10,5 mais 10,5 mais 10,5. Aí no caso aí vai dar quanto? Vai dar 30,15, né? Isso, 31,15. 10 mais 10 mais 10, 5 mais 5, 1,5. Perfeito, funcionou. Então, acredito que com essa explicação aqui você deu para entender como a gente usa essa função input aqui do jeito mais fuleiro que tem, do jeito mais simples. Para quem está engatinhando aí em programação com Python, seria essa aqui a forma. Você vai usar ela para disparar uma mensagem na tela pedindo para o usuário algum tipo de informação ou data. E essa data vai ser armazenada em uma variável, como a gente viu em aulas passadas, beleza? Esse scriptzinho vai ficar aqui abaixo desse vídeo no YouTube, se é no YouTube que você está vendo isso. E eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.